Então nós nunca venceremos aquilo que nós toleramos. Nós podemos ver o clássico exemplo de Davi e Golias. Golias ganhou força naquela situação porque a liderança daquele povo, a liderança de Israel, estava com medo. E toda vez que uma autoridade, que um homem não se posiciona, o mal ganha força. O problema de muitas pessoas é o problema de Saul. Ao invés de Saul olhar para a grandeza de Deus, ele olhou para a grandeza do problema. Ele não olhou para o tamanho de Deus, ele olhou para o tamanho do gigante. E nós somos o resultado daquilo que nós acreditamos. Se eu me vejo pequeno, assim eu sou. Se eu me vejo incapaz, incompetente, assim eu serei. Deus abençoe muito sua vida, seu dia. É um prazer estar aqui mais uma vez, começando muito bem o nosso dia, esse trabalho abençoado para os homens, para as mulheres também que estão aí acompanhando, aprendendo. Isso é fundamental, isso é uma bênção. Que Deus abençoe muito a sua vida. E, é claro, como sempre, vamos começar o nosso dia consagrando ao Senhor, nos colocando na brecha, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós podemos começar mais um projeto Casa Firme, mais um dia, Senhor, onde nós estamos aqui consagrando ao Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos hábitos, meu Pai, as nossas atitudes, os nossos afazeres, compromissos, meu Pai. Tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos antes da bênção do Senhor. Tudo aquilo que nós temos de afazeres, responsabilidades, primeiro nós precisamos do Senhor, meu Pai, da bênção que vem do Senhor. Então nos abra a mente, meu Pai, nos cubra com teu sangue. Abençoa o nosso povo, Senhor. Abençoa a nossa família. Abençoa, meu Pai, a obra das nossas mãos. Abençoa, meu Pai, a nossa boca, a nossa língua. Que tudo que fizermos e falarmos, meu Pai, possamos atrair o seu favor, em nome de Jesus. Eu peço graça, eu peço espírito, meu Pai, eu peço discernimento para todos nós, que para todas as decisões que nós tenhamos que enfrentar, nós venhamos a tomar as decisões inteligentes, as atitudes corretas, para que o Senhor possa ser engrandecido e exaltado através das nossas vidas, que sejamos um canal, meu Pai, um canal de bênção, um canal de fluidez de vitórias, meu Pai, um canal onde o Senhor possa nos usar e que o Seu nome seja engrandecido através de nós, meu Pai, eu te peço. Tenha misericórdia de nós por falhas, pecados, erros, aquilo que, meu Pai, que talvez fizemos ao longo de já agora, nessa manhã, falamos alguma bobagem, alguma besteira, pensamos algo que não convém, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos tomar decisões melhores todos os dias, com sabedoria. Eu te peço, Senhor, nos dá visão. Sem visão, o povo perece. Sem discernimento, sem revelação do Espírito, nós vamos perecer. Então nos ajuda. Tem misericórdia de nós. E abra as nossas mentes em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Vamos começar aqui. Eu vou ler para você alguns versículos, Não vou ler numa sequência certinha, eu vou pulando alguns, Mas o que eu quero tratar hoje é sobre nós tolerarmos aquilo que não está correto. E se eu tolero algo que está errado na minha vida, eu nunca vou vencer.
Então nós nunca venceremos aquilo que nós toleramos. Nós podemos ver o clássico exemplo de Davi e Golias. Golias ganhou força naquela situação porque a liderança daquele povo, a liderança de Israel, estava com medo. E toda vez que uma autoridade, que um homem não se posiciona, o mal ganha força. Então nós vivemos num tempo onde o mal ganhou força por conta da falta de posicionamento das lideranças, de quem deveria estar por cabeça, guardando, protegendo, defendendo. Por quê? Porque o problema de muitas pessoas é o problema de Saul. Ao invés de Saul olhar para a grandeza de Deus, ele olhou para a grandeza do problema. Ele não olhou para o tamanho de Deus, ele olhou para o tamanho do gigante. E nós somos o resultado daquilo que nós acreditamos. Se eu me vejo pequeno, assim eu sou. Se eu me vejo incapaz, incompetente, assim eu serei. Ele se viu incapaz e ele se tornou incapaz. Então, como nós já falamos diversas vezes, a nossa imagem, a nossa vida financeira, o nosso casamento, os nossos resultados são reflexo daquilo que nós acreditamos. Não tem outra situação. Dá para eu falar, não, eu acredito em tal coisa, mas eu vivo outra coisa. Não tem sentido. Então, se nós não colocarmos um limite nos problemas, naquilo que não pode passar, o que vai acontecer? É igual Golias. Eles vão se aproximando cada vez mais. Os problemas vão se aproximando. Golias ia ficando mais corajoso a cada dia. A cada vez que ele ia lá, de manhã e à tarde, ele ia ficando mais corajoso, ele ia se aproximando mais, ele ia pegando mais confiança. Por quê? Porque não foi colocado um limite. O mal vai chegando mais perto, o mal vai ocupando territórios quando nós não nos posicionamos. Quando eu vou tolerando, quando eu vou falando, não, vai passar. Uma hora vai passar. Sozinho, não vai. Então, se eu não enfrentar, não vai passar. Ninguém vai fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, não é alguém. Alguém fará alguma coisa. Se Neemias tivesse esperado que alguém fizesse alguma coisa, estaria até hoje as muralhas no chão. Mas ele se colocou na brecha. Saul esperava que alguma coisa acontecesse. Davi não esperou que nada acontecesse. Veja a diferença de resultado. Davi agiu. Ele não ficou falando, alguém deveria fazer alguma coisa. Ele falou, eu farei alguma coisa. Então nós precisamos tomar as nossas decisões hoje. Porque o Golias ficou lá 40 dias. Quanto tempo mais ele teria ficado? Quanto tempo talvez a gente está aceitando algo que não está certo na nossa vida? Então nós temos esse dia. Eu faço algo hoje, eu tomo uma decisão hoje, nessa quarta-feira, nesse comecinho de dia. Quando eu estou indo para o meu trabalho, quando eu tenho uma situação para resolver, aqui no meu casamento, eu tomo uma decisão hoje para que o inimigo não tome por mim uma decisão. Então vamos ler aqui, pessoal. 1 Samuel 17, eu vou ler a partir do versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele estava com um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos, e seu escudeiro ia à frente dele. Então veja que a apresentação de Golias já era de imponência, né? O tamanho das armas, o peso das armas.
Aqui no 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? Preste atenção, pessoal. Não sou eu um? Por que vocês estão colocando todo o exército? Eu não sou um. E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Ele só pediu um homem. Tem algum homem aí? Tem algum homem aí? Eu só quero um. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje eu desafio as tropas de Israel. De novo, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ele estava pedindo muito? Não. Ele só pediu um. Só pediu um homem. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Aí eu pulo aqui para o 14. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e à tarde e tomou posição. Veja que durante 40 dias ele chamava 2 vezes as pessoas e convocava: não tem um homem aí? Não tem um homem para me enfrentar? Davi era o caçula. Ele não estava no exército. Ele não era a função dele naquele momento. Nessa ocasião, 17, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Olha a cabeça do Jessé. Olha o que Jessé estava pensando. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Olha a cabeça do Jessé. Ó, a visão. Ó, olha só. É igual o pessoal brinca naqueles vídeos, né? A expectativa e a realidade. A expectativa do Jessé era que ele estava lá fazendo um filme na cabeça dele, o filho matando, o filho acabando com o filisteu, lutando, o pessoal lá todo suado, sujo. E qual que era a realidade? Todo mundo escondidinho, atônitos de medo. Então a expectativa do Jessé, olha lá, vai ver como é que estão seus irmãos, porque estão lá, são homens. Eles estão lá lutando contra os filisteus. E a realidade é que estava todo mundo para trás. Todo mundo acovardado. Todo mundo com medo. O 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Não é maluco isso, pessoal? Todo dia tinha um homem lá que ele tocava a corneta lá, tocava o chifre, chamando o povo para o combate. Mas já fazia mais de um mês que eles estavam lá se posicionando para o combate e ninguém combatia. Não é maluco isso? Traz para a sua vida. Todo dia você acorda. Todo dia você está fazendo as mesmas coisas. Será que não tem hábitos no seu dia, hábitos no seu comportamento, que você está desse jeito? Você sai todo dia para o combate, mas você não combate.
Você sai todo dia para a batalha e você não entra na batalha, você tolera a vergonha do diabo, você tolera as situações intoleráveis todos os dias, 40 dias. Imagina só, o homem tocando o chofar de manhãzinha lá, e todo mundo correndo, levantando e fazendo lá a pose de soldado, de vencedor, botando seu escudo, a sua espada, e se posicionando lá todo mundo retinho assim, né? Em linha. Mas para nada. Para nada. Eles estavam lá fazendo um teatro. Eles estavam fazendo um teatro. O que é resolver isso daqui? Todo mundo lá com carinha de malvado, barbudo, mas ninguém enfrentava. O Golias estava lá pedindo há 40 dias, me mande um homem. Cadê esses homens? Olha só. 21. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável. Ele não foi, jogou no chão, opa, deixa eu ver a briga. Ele deixou com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Que na cabeça dele, né, era igual a cabeça do Jessé. Bom, meus irmãos estão lá com sangue nos olhos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Isso estava acontecendo há 40 dias. Eles chegavam lá, faziam a posição de guerra e fugiam cheios de medo. Gente, isso é sério. Quantas vezes, quanto tempo, talvez, há situações na sua vida que você não está enfrentando. Você diz que vai enfrentar, mas você não enfrenta. Você tem mais um dia, você perde esse dia. Você tem mais uma oportunidade, você perde a oportunidade de resolver, de romper, de acreditar, de agarrar uma chance, uma oportunidade, de fazer algo diferente, para ter um resultado diferente, mas o medo, a covardia, a insegurança não permitem. 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele ouviu uma vez. Para ele era a primeira vez que estava acontecendo aquilo. Porque olha a indignação dele. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem que é esse cara? Quem esse sujeito pensa que é para desafiar os exércitos de Deus? O cara não tem bênção na vida dele, ele é um incircunciso, ele não tem aliança com Deus. Quem que é esse cara? Quem que é? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Aí tem a situação lá do Eliabe, que ofende ele, que diz que sabe tudo, né? Mas ele mesmo não fazia nada, né? Então o povo ficou com aquela mensagem, né? Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E eu pulo para o 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Ó, tem alguém falando diferente aí, ó. Tem alguém revoltado aí, Saul. Ô rei, tem um baixotinho ali, um menininho, que falou que ele encara isso, hein? Chama esse rapaz aí. Davi disse a Saul, 32. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha só como é que um homem de verdade, um homem de Deus, ele não complica as coisas. Você não vê que tem gente que adora complicar?
Ele adora ver o problema, ele adora achar um jeito para não ter que fazer, ele adora apresentar uma desculpa. Olha, ele é grande, olha as armas que ele tem, olha, ele tem treinamento, olha, eu não sou soldado, isso daí não é da minha conta. Ele poderia ter apresentado todas as justificativas, como muitas pessoas vivem apresentando todas as justificativas, mas o fato é o quê? Vamos para o fato, pessoal. Não vamos para as justificativas. Todas as justificativas aqui de Davi, se ele tivesse dado, seriam plausíveis, ninguém ia contrariar ele. Ele é pequeno, ele não tem treinamento, ele não tem estrutura, ele não é do exército, ele poderia falar tudo e estaria certo. Seria verdade. Era verdade. Mas qual era o fato? O fato que o problema continuava lá. Então você pode falar todas as suas justificativas e todas elas serem verdadeiras. Mas o fato é, o problema continua aí. A coisa mal resolvida continua aí na sua vida. E só você pode mudar. Só você pode mudar essa história, só você pode mudar essa circunstância. Você pode não mudar? Pode. Você pode apresentar bons motivos, verdadeiros motivos? Pode. Mas o fato é, o problema continua aí, atormentando e te humilhando. Então, o que você toma de decisão? Qual a decisão que você toma? Eu vou continuar apresentando os meus bons e verdadeiros motivos, ou eu vou botar um limite nesse problema, eu vou botar um limite nessa situação? Porque são decisões que só você pode tomar. O Davi falou, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. E Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, porque o diabo ele não vai sair correndo também, né? Ele vai resistir. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Olha só. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Por quê, pessoal? Por quê? Por que que ele vai ser mais um? Por que que ele vai ter um resultado diferente? Porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo, ou seja, ele fez algo grave, e eu não posso permitir mais essa falta de respeito. Eu não vou permitir mais essa falta de respeito. O Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Veja, como um homem de Deus, ele tem uma praticidade nas coisas. Deus me abençoou antes, Deus me deu vitória antes, ele vai dar de novo. Por que que ele me deu vitória antes e agora ele não vai me dar? Se eu estou no lugar certo, com a cabeça certa. 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Você imagina, Saul, você sabe que era um homem bem alto, então ele era um homem mais velho, mais forte, mais estruturado, e Davi era um menino, jovenzinho, magrelinho. Você imagina aquela roupa desajeitada, enorme, grande para ele, ou seja, não era o número dele. Não estava certo, não ia dar certo. E disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo
E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Então veja, ele não tinha condições de usar aquilo que funcionaria para outra pessoa. Ele usou aquilo que não era uma arma que eles achariam que seria boa, mas era o que funcionava para ele. Então ele não quis nada de ninguém, ele usou o que era dele. Então veja, meus queridos, que aqui havia uma indignação. Tudo que nos incomoda é um sinal de que nós fomos chamados para mudar aquilo. Você está em algum lugar, você está num setor, você está vivendo uma situação que aquilo está te incomodando, então você está sendo chamado para mudar essa situação. Você está sendo chamado para mudar uma situação que está errada. Neemias foi chamado, ele não suportou saber da situação que estava em Jerusalém, ele não suportou. Davi não suportou conviver com uma situação como aquela. Então eles tiveram um impulso interno, não, eu não posso permitir que essa situação continue dessa mesma forma. Então, se você está sendo incomodado pelo Espírito Santo diante de uma situação, é porque você precisa mudar aquilo. Está nas suas mãos. Por quê? Porque você teve uma visão, você teve um discernimento, você teve uma percepção que talvez outros estão anestesiados. Então, o Senhor nos dá uma capacidade de enxergar situações que às vezes outros não estão vendo, porque é para você colocar a mão naquilo. Se Davi não chegasse naquele dia, quantos mais dias aquela situação ficaria lá? Muito tempo, porque quando eu não lido com uma situação, aquilo ganha força, aquilo fica mais forte. Se você não lida com uma ameaça, com uma afronta, com uma situação, o inimigo vai ganhando espaço, ele vai chegando mais perto. Ficou claro que ninguém iria se levantar diante daquela situação. Ficou claro porque todos os dias o Golias, ele se aproximava mais e mais e mais, ele ficava mais ousado, ele gritava mais, ele xingava mais, ele ficava mais corajoso, porque quando eu não me posiciono, o inimigo se posiciona. Se eu não me posiciono, o inimigo vai se posicionar. Se eu não lido com uma coisa, aquilo vai lidar comigo. E tudo que eu não lidar, eu vou precisar enfrentar, mas passando vergonha. Porque se eu não lido com a situação vai lidar comigo. Veja, o inimigo não tem problema de se posicionar. Você não percebe isso? Que os maus, as situações, pessoas, eles não têm problema nenhum em se posicionar, eles se posicionam. Não é maluco isso? Se o ímpio se posiciona, por que o justo? Por que o povo de Deus muitas vezes não se posiciona? Ele vai aceitando o desrespeito, ele vai aceitando a miséria, ele vai aceitando os problemas, ele vai aceitando as doenças, ele vai aceitando os problemas do casamento. O primeiro grupo que vai para o inferno são os covardes. Os covardes nunca farão a diferença, pessoal. Guarda essa frase, os covardes nunca farão a diferença. Então, se eu tenho recuado, eu não vou vencer, nunca. Nunca eu vou falar dessa palavra, eu vou falar do vinho novo, eu vou falar que isso vai ser o melhor ano da minha vida, mas se eu não lido com as situações, eu nunca vou vencer. Se algo não está me incomodando ao ponto de eu me levantar e agir em relação àquilo, obviamente eu nunca vou vencer aquilo. Então não adianta fazer, como nós sempre falamos, o exemplo do Esaú. Não adianta falar que eu não aguento mais. Isaac falou, quando você não aguentar mais, você tira o jugo do seu pescoço. Então não adianta eu falar, eu não aguento mais esse casamento, não aguento mais essas dívidas, eu não aguento mais essa situação na minha vida, eu não aguento mais. Eu vou viver aquilo que eu tolero. Se eu não reajo, se eu não rebato, se eu não luto, se eu não me levanto, eu vou viver aquilo que eu tolero.
Enquanto eu fugir das situações, enquanto eu fugir dos enfrentamentos, eu nunca vou viver os supostos sonhos. Não, porque eu tenho o sonho de fazer isso, eu tenho o sonho de fazer aquilo, porque Deus me chamou para aquilo outro. Eu não enfrento as situações, eu não vou viver esses sonhos, eu não vou viver esses projetos. Então, a maneira de levar a vida, de criar um filho, de lidar com o casamento, de cuidar da minha saúde, vai me trazer um resultado. A maneira que eu lido com as situações vai me dar um resultado. Se eu sou passivo, se eu tolero a insensatez, se eu sou preguiçoso, ainda preguiçoso na vida, preguiçoso para orar, preguiçoso para mudar, preguiçoso para pensar. Se eu sou uma pessoa que vive ofendida com tudo, que tudo vira uma tempestade num copo d'água, eu vou atrair aqueles resultados, eu não vou sair do lugar. Então, muitas pessoas, muitos homens, muitos crentes, não tomam posição. Eles vão aceitando. E nós vemos aqui, graças a Deus que tinha Davi, porque senão, olha, quem quer ter virado isso? Então, Davi é a resposta para muitos que não assumem responsabilidade, porque essa vitória, essa batalha, essa honra, era para ter sido de Saul. Mas se eu não me posiciono, Deus prepara uma outra pessoa que se posiciona. Então a pessoa não luta, ela não reage. Golias tomou posição. E ele só pediu um homem. E Davi foi lá e se posicionou. O inimigo se posicionou, mas também o homem de Deus se posicionou. Mas Saul não. Saul não se posicionou. Então quem toma a posição tem resultado. Quem se posiciona na vida tem um resultado. Quem não se posiciona também vai ter um resultado. Mas não vai ser o que ele diz que quer. Quem não toma posição fica frustrado, fica com inveja, né? Acha ruim de quem se posicionou. O Saul não se posicionou, o Davi se posicionou, depois ficou com inveja, com raiva de Saul, de Davi. Faz sentido isso? Mas o ser humano não faz sentido as coisas. Simplesmente as pessoas vão fazer. Não, eu não quero fazer, mas fiquei com raiva de quem fez. Qual o sentido disso? Eu não posso vencer o que eu tolero. Eu não posso vencer o que eu tolero. Eu não posso vencer a preguiça se eu tolero a preguiça. Eu não posso vencer a passividade se eu tolero a passividade. Então eu tenho que romper, eu tenho que parar de tolerar preguiça, passividade, lentidão para tomar decisões. Eu nunca vou ter uma vida abençoada, grande, que vale a pena, tolerando uma vida lenta, uma vida devagar, uma vida insegura, que você não toma a decisão na hora certa. Por conta da covardia. A barreira, o que limita a nossa vida é a covardia. Traz para a sua vida, pessoal. Quais as barreiras, quais as coisas que você tem batido a cara na parede, porque não tem enfrentado, tem tido uma barreira na sua vida, você não cresce financeiramente, você não cresce interiormente, intelectualmente, espiritualmente, você não cresce, por quê? Covardia, não enfrenta, demora para tomar as decisões. É o que a palavra me ensina, enquanto eu acreditar que aquilo é impossível, aquilo será impossível. Pronto. Teu servo irá e lutará contra ele. O Senhor me livrou antes, livrou depois e vai me livrar agora. Davi, em momento algum, olhou para o gigante como um gigante. Ele olhou para o gigante como um detalhe. Davi mostrou uma postura de excelência do começo ao fim. Ele, do cumprir a ordem do pai, de levar os grãos, os queijos lá para o responsável dos suprimentos, até enfrentar o problema. Ele foi do começo ao fim, ele tinha o mesmo padrão.
Ele tinha o mesmo perfil de gente, de excelência, porque quando a pessoa ela é. Ela não é num lugar ou no outro e ela começa... Não, ela é a mesma pessoa. Então ele não mudou. Ele foi excelente do começo ao fim. Saul disse que ele não tinha jeito, que ele não tinha condição. E muitas vezes a gente ouve isso, pessoal. Gente, parente, o diabo falando na mente, né? A gente vê isso. Muitas pessoas não fazem o que elas têm que fazer. Aí ela diz que você também não pode fazer. Por quê? Porque ela se baseia na crença dela. Quantas pessoas que você vai falar de um sonho, de um projeto, de uma ideia, ela joga uma água fria, né, um balde de água fria, falando, não é para você, isso daí não é o momento, não é o mercado, isso daí não funciona. E às vezes você dá crédito àquilo e acha, não sei, hein? O que será que eu faço? Deixa para lá, né? E às vezes Deus tem uma coisa tão abençoada, tão grande, mas a pessoa, como ela não tem coragem, ela não quer que ninguém tenha coragem, ela enxerga como algo impossível. Para ela é impossível, para o outro também vai ser impossível. Então veja como é uma cegueira violenta. Saul falou que Davi não tinha condição, mas quem tinha então? Veja o nível da cegueira da pessoa. Se o rei não pode, quem pode? Se o maior guerreiro da nação não poderia, quem poderia então? Então muita gente a gente vê, pessoal, que fica dando ouvidos a pessoas que não têm resultado. Mas que quer dar conselho para o outro. Não tem resultado na própria vida, mas quer dar conselho. Como é que eu vou orientar uma pessoa a fazer um caminho que eu nem sei qual é o caminho? Como é que eu vou te ensinar alguma coisa que para mim não funcionou? Ele está falando, você não pode, você não consegue, você é um rapaz, ele é grande, ele tem treinamento. Então, mas eu quero dar conselho para o Davi, se para mim isso daí não está funcionando. Mas a gente tem que pegar o exemplo de Davi, que é essa identidade. Davi tinha uma identidade. Ele não cedeu para o irmão dele, ele não cedeu para as pressões, ele não cedeu para o rei. Ele não quis o que Saul tinha para ele. Saul tinha um conselho que não era para ele essa batalha. Saul tinha uma armadura que não era para ele. Ele não ficou com nada de Saul. Ele não queria nada de Saul, porque nada que Saul tinha funcionou. Ele tinha identidade, ele sabia quem é. Nós precisamos de identidade, você precisa de identidade. Você precisa saber quem você é. Você precisa de conhecimento. Todos os dias que a gente está buscando a Deus, Deus vai nos mostrando, você é isso, você é aquilo, você precisa trabalhar nisso. Porque a gente passa uma vida inteira achando uma coisa, se enganando com alguma coisa, e o Senhor vai nos mostrando no dia a dia o que nós precisamos enfrentar e mudar e nos encarar nós mesmos para que as mudanças aconteçam. Eu preciso dessa identidade. Então eu vou usar o que funciona para mim. O que é para mim, porque Deus nos fez pessoas únicas. Então eu vou fazer o que funciona para mim, não o que funciona para o outro. Para o outro pode até funcionar, amém, maravilha. Mas para mim não. O que funcionava para Davi? Era a espada, era a armadura, era a couraça, era uma lança. Não, era uma funda. A pedra e uma funda. Ele foi lá, pegou as 5 pedrinhas no riacho, pedrinhas lisinhas, pegou sua funda, pronto, estou pronto. Então, qual é a nossa pedra? Qual é a nossa rocha? A nossa rocha é Jesus. A nossa rocha é a palavra. Então, o mundo diz que só funciona de um jeito. Que se você tiver isso, tiver amizade com tal pessoa, que tiver tal curso, que nasceu em tal lugar, que trabalhou em tal empresa, que conheceu tal situação. Mas a nossa rocha, o Senhor, a nossa pedra, o que funciona para nós é Jesus. É a palavra de Deus, é ficar com essa mensagem, com essa palavra. É isso que vai mudar a nossa vida. Quando nós realmente colocamos força
e colocamos a energia certa naquilo que funciona. Para Davi o que funcionava eram as pedrinhas. Não tinha nada de sofisticação. Não tinha nada tecnológico aqui. Tinha fé. Nós não precisamos inventar, pessoal. Tem gente que fica lá, não, porque agora eu vou fazer isso, porque eu vou começar aquilo outro. Para. Para de se enganar. É o cara dos projetos, é o cara que começa um monte de coisas, que tem um monte de ideias. Vamos botar força em uma coisa? Seja bom em uma coisa. Eu vou fazer o que funciona, eu não vou ficar tentando inventar. Hoje em dia você não precisa inventar nada, tudo está aí. Você só precisa observar o que está errado, o que poderia ser melhor. Acabou, pronto. De vez em quando, a cada tantos anos, uma vez, duas por século, às vezes aparece um gênio que inventa algo assim, meu Deus. Mas o gênio tem um ou outro. Mas a gente pode olhar para as situações e ver isso não está funcionando. Vamos fazer melhor? Vamos otimizar isso? Vamos fazer isso funcionar de um jeito diferente, melhor? Não tem todo dia aí. O banco existe desde que existe dinheiro, né? Obviamente com suas evoluções. Mas vira e mexe, não aparece aí um banco digital, um negócio aí. O banco é banco, não é verdade? Mas aparece aquele que te facilita nisso, que não tem burocracia para abrir, não é verdade? E é banco. Então, esses aplicativos de banco, por exemplo, eles não inventaram o sistema bancário. O sistema bancário existe há milênios. Mas eles encontraram uma forma de fazer melhor, de fazer diferente, de otimizar, de ser mais fácil, de ser mais prático. Não é verdade? Quando você vai numa concessionária, você não viu o carro pela primeira vez. O carro existe há décadas. Mas você vê o carro que é mais econômico aqui, que é mais confortável ali, ou seja, ele vai melhorando o que já existe. Então tem gente que quer inventar o negócio. Não inventa, faz melhor o que já existe. Davi não quis inventar, ele quis usar aquilo que já funciona. Funcionava para ele, pronto. Olha como ele é um cara inteligente, um cara sábio. E nós precisamos fazer isso. Eu vou fazer o que funciona. O que funciona há milênios, pessoal? A palavra de Deus. Depender de Deus. Golias dependia do tamanho das armas. Davi não poderia vencer o Golias na espada e na força. Tanto que ele fala, né? Eu nem peguei para separar, mas eu guardo esse versículo. 1 Samuel 17, 45. Você vem contra mim com arma, com escudo, com dardo. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. Então nós precisamos focar naquilo que nós temos. Nós temos o quê? Nós temos Deus. Nós não podemos focar mais, preste atenção nisso, pessoal, nós não podemos focar naquilo que o inimigo tem. A gente tira os olhos de nós, a gente tira os olhos de Deus para olhar o que o inimigo tem. O inimigo tem recursos, o inimigo tem armas, o inimigo tem dinheiro, o inimigo tem influência, o inimigo tem um monte de coisas. E nós só precisamos do poder de Deus, nós precisamos da fé, nós precisamos acreditar nisso. Você vem contra mim com uma série de situações, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Nós vamos contra você pela fé. Davi foi na fé, Davi não tolerou que entrassem no território dele. Lembra que ele falou? Eu matei o leão e o urso. Mas por quê? Porque eles foram lá pegar as ovelhinhas dele. Então o leão e o urso foram mortos porque entraram no território dele. Quantas situações, quantos problemas estão entrando aí no seu território?
entrando na sua vida, entrando no seu casamento, levando o seu negócio, levando a sua saúde, levando os seus filhos. Quantas situações que você talvez esteja permitindo que entre na sua vida e você não se posicionou até agora. E o que Davi fez? Não vai entrar aqui não, eu vou atrás dele, dou golpes, Eu vou atrás dele, arranco da boca e ainda dou golpes até matá-lo. Então nós precisamos ir atrás daquilo que é nosso. Hoje a nossa luta, a palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra espíritos malignos que estão roubando a nossa vida. A gente não precisa sair com uma espada por aí para matar um trem, mas a gente precisa sair com a espada da palavra. A palavra. Então eu vou fazer a minha parte. Deus vai fazer a dele. A batalha do Senhor, ok, mas eu estou posicionado aqui, A palavra, essa passagem de Davi, talvez seja a top 3 entre as passagens mais famosas e conhecidas da Bíblia. Junto com Arca de Noé, né? Uma das 3 mais famosas. É uma história tão famosa, mas a maioria não pega para se inspirar e trazer para a própria vida. Olha quantas lições que nós aprendemos com essa história de Davi. Do capítulo 17 inteiro de Samuel. Então, às vezes, há coisas que estão dando errado na sua família, na sua empresa, na sua saúde, que você está aceitando. Que você não foi lá e colocou e expulsou essa força diabólica. E o que nós aprendemos com essa lição? Porque a gente não está aqui para ler historinha, pessoal. A gente está aqui para extrair uma lição para a nossa vida. Eu tenho que ir atrás, vá atrás do que é seu. Vá atrás do que é seu. Vá atrás da sua saúde, vá atrás da sua família, vá atrás da sua prosperidade, vá atrás do que é seu. As coisas ruins, tá tendo coisa ruim, isso daí não é coincidência, são demônios, está entrando no seu território, a família toda está doente, os imóveis, todo mundo que entra nesse imóvel, né, tem aqueles locais que todo mundo entra, abre empresa, dá 3, 6 meses, quebra. Aquelas regiões na cidade que tem acidentes, que o pessoal machuca, que tem morte, que direto tem problema, são demônios. Situações que você vai lá, você acorda cedo, você trabalha, você liga para cliente, você atende, você visita, você monta papelada, você vai, no final não dá certo, poxa vida, isso não é normal. Eu não vivo, eu não saro, eu vivo doente, o negócio nunca fecha, o cliente liga, o cliente chega, o cliente diz que gosta, chega na hora, não fecha. Isso não é normal, isso está errado. Não tolere o intolerável, não aceite o diabo entrar no seu território, vá atrás do que é seu. Tudo é espiritual, mas muitas pessoas, especialmente homens, que muitas vezes carregam essa teimosia, essa autossuficiência, esse orgulho, não lutam com as armas espirituais, não lutam, tudo é espiritual, não é a vontade de Deus que você esteja numa igreja, que você se chame cristão, e você não vença, que a sua vida esteja uma derrota. Mas o que a gente falou desde o comecinho? Nós temos o que nós toleramos. Nós temos o que nós toleramos. Eu não posso vencer, eu não posso vencer, eu não posso vencer aquilo que eu tolero. Então não aceite mais as doenças, não aceite mais os prejuízos, os danos, as situações. O que Paulo fala? Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Então eu combati, eu fui até o final, eu terminei essa corrida, eu guardei a fé. Então é com luta, pessoal.
Davi igual esse povo aí, que enche a paciência de todo mundo, né? Que quer defender bandido, mas não quer levar ele para casa. Davi não foi lá expulsar o Golias com uma rosa na mão. Ele não foi lá tentar convencer o Golias de que o que ele estava fazendo era muito agressivo, que ele estava sendo muito tóxico. Davi não foi lá discutir com o Golias, ele foi lá resolver. Ele foi lá, usou de força. Ele não veio com força, ele devolveu com força. Lembra daquela palavra? Que com o injusto a gente se mostra indomável. Com o ímpio a gente reage à altura. Então nós precisamos levar as coisas com seriedade, terminar o que a gente começou. Eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance. Combati o bom combate, terminei a corrida, eu guardei a fé. Então eu faço tudo que eu tenho que fazer, guardando a fé. Eu luto, eu reajo, eu me esforço, eu trabalho, mas eu estou com a fé. Eu estou na dependência de Deus. Eu não estou aqui parado, passivo, eu estou na dependência de Deus. Então não tolere o intolerável, nós nunca vamos vencer aquilo que a gente tolera. Porque se eu não enfrento aquilo, é porque aquilo está me intimidando. Então, vamos na força como Davi. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Então, eu enfrento pela fé a batalha do Senhor, mas eu tenho que fazer minha parte. A batalha do Senhor, mas eu estou lá com a minha pedrinha, eu estou lá diante do gigante, diante do inimigo. Eu estou lá me colocando no risco, me colocando na situação, me colocando diante do problema. Então, meus queridos, tome decisões. Tome a decisão. Nós nunca venceremos aquilo que nós toleramos. Reaja. Reaja, não aceite o inimigo entrar no seu território, está aí te envergonhando, fazendo você passar situações terríveis. E está aí, só esperando, vai passar. Não vai passar não. Não vai passar. Pegue a lição de 1 Samuel 17. Não vai passar sozinho. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar de uma forma corajosa, de uma forma ousada, em nome de Jesus. Ok, meus queridos? Então ore comigo e tome decisões para que você saia daqui hoje já preparado, eu não tolero mais essa miséria, eu não tolero mais esses problemas, eu não tolero mais essa doenceira, eu não tolero mais essas vergonhas, eu não tolero mais o intolerável. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor amado, na sua presença. E nós, meu Pai, nos levantamos, eu creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem, meu Pai, que esse exemplo, que essa lição, meu Pai, que nós temos aqui de um homem de Deus como Davi, que ela possa nos inspirar, meu Pai, a tomar as decisões corretas, decisões corajosas, decisões de unção, de fé, de ousadia, de coragem, meu Pai, para enfrentar os leões, os ursos, meu Pai, os gigantes, que vem, meu Pai, para nos afrontar, para nos afligir, para nos fazer temer, para nos fazer correr, fugir dele. Nós não aceitamos, Senhor. Nós não aceitamos mais conviver, meu Pai, com dias, meses, anos de coisas, de vergonhas, do inimigo entrando e se aproximando ainda mais, ganhando espaço, ganhando território, ganhando coragem diante de nós, meu Pai, nós aqui simplesmente olhando e passando, deixando para depois, ignorando, não tomando as decisões corretas. Não, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que cada pessoa que está aqui comigo, Senhor, cada pessoa que está aqui comigo, que ela se levante agora, em nome de Jesus, que ela coloque um basta agora, Senhor. Que ela pare com a passividade, que ela pare de medo, que ela pare com essa insegurança e que ela vá, meu Pai, que ela pare de olhar para o poder, para os recursos que o inimigo tem e que ela passe a olhar para si, que ela olhe para a fé, que ela olhe para o Senhor, que ela olhe para a palavra do Senhor e que ela reage, lute, Senhor,
usando os recursos que nós temos. Nós temos o Senhor, Ele pode vir contra nós com uma série de ameaças e armas, mas nós devolvemos, nós vamos contra o inimigo no nome do Senhor dos Exércitos. Então eu creio, meu Pai, eu declaro em nome de Jesus que cada um aqui, meu Pai, sai desse trabalho. Nessa quarta-feira de casa firme, Senhor, nessa grande e poderosa oportunidade, Senhor, dentro desse propósito abençoado, poderoso, meu Pai, que o Senhor quer fazer coisas novas nas nossas vidas. Mas nada novo vai acontecer enquanto nós continuarmos a carregar as velharias do passado, as velharias dos velhos padrões, a covardia, a passividade, meu Pai, os medos. Nós declaramos, meu Pai, isso no chão. Nós repreendemos, meu Pai, em nome de Jesus, toda a passividade, toda insegurança, toda a opressão. Nós repreendemos, meu Pai, tudo aquilo que travava a vida dessa pessoa, todo medo, Senhor, toda insegurança, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós não aceitamos, meu Pai, que nada prevaleça contra o teu povo. Nós prevalecemos, meu Pai, com a força do Senhor. Nós prevalecemos contra a doença, nós prevalecemos contra os problemas familiares, conjugais, com filhos, meu Pai. Nós prevalecemos contra a miséria. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos contra essa situação, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem esse inimigo desafiou. Nós temos, meu Pai, a sua palavra, nós temos a sua palavra, nós cremos na sua palavra, nós confiamos na sua palavra, meu Pai, e nós declaramos a sua palavra, Senhor. Quem é esse incircunciso? Quem é esse sujeito sem aliança para vir aqui me desafiar? Quem é esse diabo, esse inimigo, essa situação para vir me desafiar? E nós tomamos essa decisão, meu Pai. Nós não vamos recuar, nós vamos avançar, meu Pai. Nós não vamos nem ficar no mesmo lugar. Nós vamos ir de encontro a esse problema. Nós vamos enfrentar este problema. Nós tomamos essa decisão, meu Pai. Tudo aquilo que estava causando esse desconforto, meu Pai, nós vamos botar um basta agora. Nós vamos parar de dar força para o diabo, nós vamos parar de dar força para o inimigo, e nós vamos nos posicionar na vida, nós vamos nos posicionar como sacerdotes, nós vamos nos posicionar como homens de Deus, mulheres de Deus, nós vamos nos posicionar como lideranças, nós vamos nos posicionar como pessoas corajosas, determinadas, focadas, diligentes, excelentes, meu Pai. Nós seremos sempre pessoas que remetem, meu Pai, à sua presença, remetem à excelência, remetem a coisas grandes, a sonhos grandes, meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, que não haja espaço aqui para desculpas, meu Pai, para justificativas, que nós não venhamos mais olhar para o tamanho do problema, para o tamanho do gigante, para os recursos do inimigo, mas nós vamos olhar para o tamanho do Senhor, o tamanho do Senhor, o tamanho do Senhor. O Senhor é maior do que tudo, e nós devemos acreditar nisso, Senhor, porque se eu não acredito, não é para mim. Sem fé é impossível agradar o Senhor, tudo é possível aquele que crê. Se eu não creio, não é, mas se eu creio, é para mim. Então que nós venhamos a crer, meu Pai, crer na sua palavra, crer na sua palavra, meu Pai. A sua palavra é a nossa espada, Senhor. Davi não tinha uma espada na mão, mas ele tinha a palavra do Senhor na vida dele. Ele foi com aquilo que ele tinha, nós vamos com o que nós temos o Senhor. Nós e o Senhor somos a maioria, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então eu te peço, Senhor, que haja esse foco, esse espírito, meu Pai, essa coragem em nome de Jesus, que nós venhamos a ver diferença já, meu Pai, em nome de Jesus, neste dia. Ao sair de casa, meu Pai, ou a enfrentar situações, que ela não passe mais por cima das situações, que não deixe mais o orgulho, a passividade. Não, Senhor, que não sejamos mais guiados por misérias. Se ela tem uma situação no casamento para enfrentar, para resolver, para alinhar, ela vai colocar força nisso. Se ela tem uma situação que está errada na vida dela, na saúde dela, ela vai repreender essa desgraça agora. Em nome do Senhor Jesus, repreenda tudo
tudo aquilo que está errado na sua vida. Se ela tem uma situação, meu Pai, um enfrentamento no trabalho, uma oportunidade que ela está perdendo, porque ela não quer enfrentar, ela está com medo, Senhor, que ela repreenda agora em nome de Jesus essa maldição, esse travamento em nome de Jesus. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus todo travamento, toda insegurança, todo bloqueio, meu Pai, todo medo, toda angústia, meu Pai, toda opressão. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, que não tenha força, Senhor, que o que nos domine seja a força do Senhor, seja a força do Teu Espírito, seja a força da palavra do Senhor. Eu declaro a visão, a força, o poder, o Espírito Santo nos guiando, nos dominando em tudo que nós temos que fazer. Em nome do Senhor Jesus nós declaramos, meu Pai, um povo poderoso, um povo forte, um povo de visão, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que crê na sua palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.